Palavra do Senhor, o texto que se encontra em Salmos de número 103. Salmo 103. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém e amém. Que o Santo Espírito de Deus possa estar aplicando em nossos corações esta palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. É uma porção inspirada da palavra de Deus. É a voz do Senhor registrada pelo seu servo, o salmista Davi. Neste salmo, o salmista nos incentiva a louvar ao Senhor. É um chamado, é uma convocação à adoração. E ele não apenas inspira os leitores a adorar a Deus, mas ele mesmo exorta a sua própria alma à adoração. É como se ele estivesse pregando para si mesmo. É como se ele estivesse exortando a si mesmo, a sua própria alma, para adorar ao Senhor. É o que nós lemos então nos versos de 1 a 2, onde ele estabelece o tema do salmo, que é um chamado à adoração, que é a necessidade de que todos nós possamos adorar a Deus com todo o nosso ser, e adorar a Deus por quem Ele é e pelos seus benefícios poderosos. Então, neste salmo, o salmista Davi, portanto, estabelece um modelo de adoração que deve reger a nossa vida de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então, nos versos de 1 a 2, ele então apresenta o seu desejo, a sua disposição de adorar, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele deseja então apresentar ao Senhor um louvor sincero, um louvor profundo, não apenas de aparência, não apenas superficial, mas que com o seu coração, com a sua alma, ele adore ao Senhor. É um chamado à adoração sincera, é um chamado à adoração profunda, é um chamado à adoração verdadeira. É assim que o nosso Deus deve ser adorado,
não apenas de lábios, mas com a alma, com o coração. Ele diz que o louvor deve ser dirigido única e exclusivamente ao Senhor. Toda adoração, todo louvor, todo culto deve ser direcionado somente àquele que é digno de adoração, que é Yahvé, o Senhor, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Então ele diz que com toda a minha alma eu louvarei ao Senhor, com tudo que há em mim. Então, ele diz, não apenas a minha alma, mas com tudo que há em mim, eu quero adorar ao Senhor, com o meu corpo, com os meus lábios, com a minha mente, com a minha alma, adorar ao Senhor. Então, o salmista, portanto, estabelece este princípio de que com todo o seu ser, o Senhor deve ser adorado. E o nosso louvor é direcionado ao Senhor em seus atributos, em suas perfeições, mas também adoramos a Deus pelos benefícios que Ele tem nos dado. Uma coisa, irmãos, não isenta a outra. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito em nós. Nós adoramos a Deus por causa do seu nome excelso e das suas bênçãos maravilhosas. É isso que o salmista nos mostra, que o Senhor é digno de adoração. O Senhor é digno de louvor, Ele é digno de estarmos aqui para adorá-lo, por quem Ele é, pelo seu nome que é santo, perfeito, glorioso. Mas Ele diz mais, Ele diz que o Senhor é digno de ser adorado pelos seus benefícios maravilhosos. E é isso então que Ele começa a mostrar a partir do versículo de número 3. Ele vai mostrar então, meus amados irmãos, 4 benefícios que o Senhor derrama sobre o seu povo. E esses benefícios, estas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, ela deve ser uma motivação para louvarmos a Ele com todo o nosso ser. Então, o salmista afirma no versículo de número 3, que a primeira bênção, que não pode ser esquecida, ele diz, e não, no final do verso 2 ele diz assim, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Vamos repetir essa frase? E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Que a nossa vida não seja marcada pelo esquecimento, que nos conduz a uma vida de ingratidão, mas que a nossa vida seja marcada pela lembrança viva, que nos leva ao louvor e adoração. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aí ele passa então a relatar quais são estes benefícios. E o primeiro benefício que ele descreve, que jamais poderemos esquecer, é o benefício do perdão. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e a sua misericórdia nos alcançou, perdoando os nossos pecados. E a maior expressão deste perdão adquirido está garantido, está expresso na obra de Cristo, que derramou o seu sangue, e que através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, os nossos pecados são perdoados, a nossa vida é purificada, nós recebemos de Deus o perdão. Ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Nele há perdão abundante, nele há perdão pleno de todas as iniquidades. Os pecados do passado foram apagados e perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus garante perdão no passado, no presente Ele continua nos perdoando, nos santificando, nos purificando. O sangue de Cristo é tão poderoso, irmãos, que garante até o perdão que Ele liberará no futuro sobre as nossas vidas. Perdão no passado, no presente e no futuro, pela misericórdia de Deus, pela graça que há em Cristo Jesus e pela eficácia do sangue do Cordeiro, que retira de nós toda iniquidade. Ele diz, não se esqueça de que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Quem tem as iniquidades perdoadas tem a alma sarada. Por isso que ele diz, quem sara todas as tuas enfermidades. A pior das enfermidades é a enfermidade na alma, é a enfermidade espiritual. Por isso que Ele nos liberta do pecado, e nos libertando do pecado, Ele nos concede vida abundante, vida verdadeira, alma sarada.
espírito reconciliado, vida renovada. Quem tem perdão de pecados em Cristo Jesus, tem saúde na alma, vigor na vida. A alma é sarada, Ele sara todas as tuas enfermidades. Ele nos dá saúde verdadeira, porque nos dá saúde espiritual. Mesmo que enfrentemos lutas e até mesmo enfermidade no corpo, nós temos saúde, porque temos o perdão que há em Cristo Jesus. Fomos salvos pela graça, reconciliados pela misericórdia de Deus. Temos acesso ao trono do Senhor e desfrutamos de paz. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele nos concede perdão. Mas em segundo lugar, o salmista diz que Ele nos concede vida, salvação, libertação da morte. Veja o que nos apresenta o versículo 4. Quem da cova redime a tua vida. A palavra cova, irmãos, no original hebraico aponta para a ideia de perdição, do inferno, da morte. Então ele está dizendo, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nele, por misericórdia e graça, através de Jesus, nós temos perdão de pecados. Nele, por misericórdia e graça, através de Jesus Cristo, nós temos vida, nós temos salvação, nós temos livramento do inferno, do pecado, da morte, da cova, da ira vindoura e da perdição eterna. Temos vida e vida em abundância. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele nos honra com a sua graça. Ele nos cerca com a sua misericórdia e graça. Por isso que temos o que temos e somos o que somos. Não por mérito, não por obras, mas por graça. Abundante graça, poderosa graça. Graça perdoadora, vivificadora, salvadora em Cristo Jesus. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Vamos repetir mais uma vez essa frase? E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Pode ser mais forte, igreja? E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Traga memória, reavive a sua memória do que pela graça de Deus você tem. Conte as bênçãos, diga quantas são, e verás surpreso quanto a misericórdia de Deus te deu de maneira viva e real. Perdão, libertação, saúde na alma. Ele prepara um banquete de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E aqui, irmãos, eles citam outra bênção, um outro benefício. É o benefício do renovo. Olhe como esse Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos livra da cova. Ele nos dá vida. Mas Ele não nos abandona, nos mandando seguir sozinhos, não. Ele livra da cova, Ele nos dá vida e continua conosco, nos fortalecendo, nos renovando, nos avivando, nos energizando, para prosseguirmos no caminho que Ele deseja que prossigamos, que é o caminho da adoração, do louvor e da comunhão com Ele. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nele há perdão, nele há salvação e nele há renovo. E ele compara o seu povo, irmãos, a uma águia. Ele disse, renova como a da águia. A águia é a rainha das aves. A águia, ela voa olhando para o sol. A águia, ela voa acima das nuvens, acima das tempestades. E ele nos compara a uma árvore, a esta águia. A águia, ela anualmente muda as penas. Ela até os 100 anos, uma águia, ela tem uma vida muito longa. E até na velhice, ela continua renovando a sua plumagem. Por isso que ele diz que como a águia renova as suas plumagens, o Senhor renova em nós o seu vigor. Ele vai tirando as penas da incredulidade, do desânimo, da apatia, do fastio, e nos dando uma nova plumagem, para voarmos como águias, olhando para Ele que é o sol da justiça, enfrentando as tempestades.
não como um pardal, não como uma coruja, mas como uma águia fortalecida pelo Senhor. Não somos coruja, não somos pardais, somos como águias que voam altaneiramente, olhando fixamente para o sol da justiça, que é o nosso Senhor. Dele vem o nosso renovo, dele vem a nossa luz, dele vem a nossa direção. Que nesta manhã, esta promessa se cumpra na minha vida e na tua vida. Que Ele renove sobre você uma nova plumagem. Que as penas que estão adoecidas, envelhecidas, estragadas, sejam retiradas pelo poder do Espírito, em conformidade com a palavra do Senhor e da promessa do Senhor. E que nesta manhã você receba renovo, avivamento. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nele há perdão, nele há salvação, nele há renovo, nele há proteção. Por isso que ele vai falar: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. A palavra justiça, conforme um comentarista bíblico, ela aponta para a ideia de proteção. Ele é como o nosso protetor. Por isso que logo em seguida ele cita Moisés, para que entendamos o conceito de justiça. Ou seja, Deus agiu de maneira justa, ou seja, Deus agiu de maneira protetora sobre a vida de Moisés, guardando e livrando do ódio de Faraó. Faraó se levantou com ódio cruel para destruir Moisés e o povo do Senhor. Mas Faraó se esqueceu que o povo do Senhor tem um Deus que é justo, todo-poderoso. É Ele que defende o seu povo, é Ele que protege a sua igreja. Nós estamos num deserto, mas não estamos desacompanhados, não estamos sozinhos. Temos uma coluna de fogo que durante a noite nos ilumina e nos aquece. E temos uma nuvem diariamente trazendo sobre nós refrigério, proteção. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nele há proteção, nele há renovo, nele há salvação, nele há perdão. Irmãos, por isso que o salmista começa dizendo: eu vou adorá-lo com toda a minha alma. Eu não vou apenas aparentar adoração, eu vou adorá-lo com todo o meu ser, porque a sua misericórdia me alcançou de maneira viva, real. Eu recebi dele perdão, salvação, renovo e proteção. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista então passa a nos mostrar outros atributos de Deus. Ele já falou um atributo no versículo de número 2, quando ele diz: santo é o nome, seu santo nome. O nome dele é santo. Por isso que o Salmo quer nos ensinar que Deus deve ser adorado pelo que Ele é e pelas bênçãos derramadas sobre nós. E o primeiro atributo que ele cita é o atributo da santidade. Ele é santo. A palavra santo significa puro. Nele não há pecado, nele não há manchas. Mas a palavra santo significa também separado. Ele é o Deus transcendente. Ele é o Deus criador. Ele é aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele é perfeito. Mesmo, irmãos, que ele não tivesse feito coisa alguma sobre nós, ele já era digno de ser adorado pelo que ele é. Mas veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa maravilhosa. Além dele ser quem ele é, ele faz o que faz sobre as nossas vidas por misericórdia. Perdoa, salva, livra, renova e protege. Ele é santo. Mas em seguida, no versículo 8, o salmista apresenta um outro atributo, o atributo da misericórdia. Porque Ele nos abençoa de maneira tão profunda, tão radical. Qual a razão? E ele explica, nos afirmando no versículo 8, observe aí por favor: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele multiplica a benignidade, a bondade. Esta é a razão por que temos o que temos. E a razão de termos o que temos, ou melhor, e a razão de termos o que temos é o caráter dele, é porque ele é bom, misericordioso, que ele abençoa-nos. Não está em nós a razão da bênção, está nele, na misericórdia,
na compaixão, na paciência e na bondade. No versículo só ele cita 4 atributos: misericórdia, compaixão, paciência e benignidade. E por causa disso ele vai mostrando que porque ele é misericordioso, versículo de número 9, ele se dispõe a reconciliar-se conosco. Olha o que ele diz no verso 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Portanto, meus amados irmãos, o Espírito Santo revela Deus para nós, e Deus revela-se para nós como um Deus disposto a reconciliar-se conosco. Um Deus que está disposto, mesmo Ele sendo santo e justo, a afastar de nós a sua ira. Ele é misericordioso, e porque Ele é misericordioso, Ele se dispõe à reconciliação, a não manter a sua ira sobre nós pecadores. Porque Ele é misericordioso, verso 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que ele está dizendo? Porque Ele é misericordioso, compassivo e benigno, Ele não dá o que a gente merece. A gente merece castigo, ira. A gente merece cova. Mas Ele nos dá vida, livramento, perdão, renovação. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é misericordioso. Ele não age apenas com justiça, Ele age também com misericórdia. E se dispõe a reconciliar-se conosco através do seu Filho. E se dispõe a nos desviar da ira vindoura e não nos tratar segundo os nossos merecimentos. Porque Ele é misericordioso. Ele nos trata, ou melhor, verso 12. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Vamos ler juntos, verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente. Ele faz o quê? Assim afasta de nós as nossas transgressões. Veja que ele cita no verso 8 a misericórdia, a compaixão. E ele começa a revelar como essa misericórdia, como essa compaixão se torna real e alcança as nossas vidas. Não apenas de maneira teórica, mas de maneira viva. Quando de maneira viva e graciosa Ele nos livra da ira, se dispõe a reconciliar-se conosco e afasta de nós as nossas transgressões. Repita comigo: afasta de nós as nossas transgressões. Irmãos, isso aqui é a síntese do Evangelho. Para que Ele afastasse de nós as nossas transgressões, Ele precisou tirar de nós as transgressões e colocar sobre Cristo. Foi Jesus que assumiu sobre si as nossas transgressões, o nosso pecado, para que as transgressões fossem afastadas de mim e de ti. O Cordeiro precisou pagar a conta. Havia um escrito de dívida, mas esse escrito de dívida foi rasgado e cancelado, porque a conta foi paga, e foi paga com alto preço, preço de sangue, sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus que garante o afastamento das nossas transgressões, a libertação das nossas vidas e a nossa reconciliação com os céus. E por que Ele fez tudo isso? Qual a razão? A sua misericórdia infinita, grandiosa. Porque Ele é misericordioso. Ele nos trata como um pai amoroso, um pai paciente, um pai celestial, que o melhor pai dessa terra não se compara a Ele. Ele diz no versículo de número 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, dos que nele confiam, dos que nele se entregam, dos que a Ele se entregam. Como um pai. Irmãos, Deus estabelece conosco uma relação paternal. Nós não nos relacionamos com um X filosófico, com uma doutrina. Nós nos relacionamos com um ser pessoal.
Ele é chamado de pai que ama, que cuida. Um pai sensível às nossas necessidades. Por isso que quando Jesus ensina a igreja a orar, os discípulos lá em Mateus 6:9, ele diz: quando vocês orarem, vocês devem dizer como? Pai nosso. Lembrem-se que através de Jesus Cristo, este Deus majestoso, glorioso e santo, é também o vosso Pai. E vocês têm acesso a Ele como uma criança tem acesso aos braços do Pai. Assim nós temos acesso a Ele. Mesmo sendo Ele tão grande e tão poderoso, Ele nos abraça, Ele nos acolhe como um Pai compassivo e bom. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele é um pai que conhece os seus filhos. Ele é um pai que sabe a estrutura dos seus filhos. Ele é um pai que reconhece que os seus filhos são frágeis. É isso que diz no verso 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, somos frágeis. O nosso corpo é mortal e a nossa alma é pecaminosa. Quando o homem pecou, o Senhor trouxe a seguinte palavra: tu és pó e ao pó tornarás. Somos pecadores e necessitamos a cada dia deste Pai misericordioso. E ai de nós, se não fosse a sua compaixão infinita, indescritível, indestrutível, que nos mantém vivos de pé e adorando a Ele na beleza da sua santidade. Ele conhece os seus filhos, sabe que nós somos frágeis, pequenos. Ele sabe que somos mortais. Veja o verso 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Ele descreve a vida de todos nós. Somos como uma flor que nasceu no campo, muitas vezes expostas a sermos pisadas pelo homem. Porque ele diz que é uma flor no campo. Ele não diz nem que é no jardim, mas ele diz que é uma flor no campo. E flor no campo, ela pode ser pisada, um vento forte. Então ele diz: a nossa vida está exposta aos perigos, aos acidentes, às contingências. Ele continua dizendo da fragilidade da vida no verso 16: pois soprando nela o vento, desaparece. O vento nos faz desaparecer. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas depois de falar da nossa finitude, fragilidade, mortalidade, ele reafirma mais uma vez a misericórdia do Senhor. E por causa da sua misericórdia, somos tratados, cuidados, como um pai se compadece dos filhos. Ele é como um jardineiro que cuida das suas flores. Parece que foi um dos discípulos, ou Maria, que quando chegou no túmulo, confundiu Jesus com o jardineiro. Ela pensava que ele era o jardineiro. E de certa forma ela estava certa, porque espiritualmente ele é o jardineiro que cuida das suas flores. Entregues a nós mesmos, estamos em perigo, mas debaixo do seu cuidado, da sua compaixão, estamos guardados, guiados e protegidos. Por isso que ele diz: quer vivamos ou morramos, somos dele, somos do Senhor. E ele então caminha para a conclusão no versículo 19, dizendo: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Mas antes de falar desse versículo 19, irmãos, eu queria destacar um outro aspecto aqui que o texto destaca. Porque ele compara-se a um pai. E ele é um pai que se compadece de filhos frágeis, mortais, mas ao mesmo tempo de filhos que são chamados à obediência e à gratidão. Porque logo em seguida ele nos apresenta, assim, olha, verso 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Essa misericórdia eterna que nos atingiu no passado, no presente e na vida eterna. Para com, o verso 18, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então ele diz: nós temos um pai que nos chama a viver a obediência.
a lembrar quem somos e que somos chamados à gratidão. E expressamos gratidão quando nos dispomos a obedecer, a cumprir os mandamentos do Pai, que de forma tão amorosa, tão atenciosa tem tratado conosco. Não é a minha obediência que atrai a misericórdia dele, mas a misericórdia dele sobre mim deve me levar à gratidão e uma vida de obediência, adoração e culto sincero ao Senhor. E ele apresenta um último atributo, que é a soberania de Deus. Então ele diz, ele está se dispondo a adorar ao Senhor por quem Ele é e pelos seus benefícios. Ele é santo, Ele é misericordioso e Ele é soberano. É o último atributo que ele cita no versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Ele é santo, misericordioso e soberano. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor reina, o céu comanda a terra. Foi isso que Daniel disse. Daniel estava na Babilônia, debaixo de imperadores cruéis. Mas em Daniel capítulo 4 ele diz, é o céu que comanda. Porque há um trono, e este trono não está vazio. Em João, no Apocalipse, João vê que há um assentado neste trono, e este é o Deus Todo-Poderoso, soberano. Ele tem um cetro de poder em suas mãos. A Bíblia diz, irmãos, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. É Ele que inclina. Ele é o Senhor da história. A nossa vida, a nossa história, a história da nossa igreja não está entregue nas mãos dos homens, nem a sua vida nas mãos das estrelas, dos horóscopos. A nossa vida está nas mãos de um Deus que é soberano, assentado, comandando, dirigindo, controlando pela palavra e no poder do Espírito. Não há um palmo neste universo todo que o Senhor não possa dizer, é meu, por direito de criação e por direito de redenção. Tudo é dele, ele é o Senhor de tudo. É a este Deus que nós adoramos. E finalmente, o Salmo termina com a última convocação. Portanto, até aqui ele estabeleceu um modelo de adorar com a alma os atributos de Deus e os feitos de Deus. E ele encerra convocando todos os seres a adorar o Senhor. Veja o verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Uma das maiores expressões de adoração e louvor a Deus, irmãos, é a obediência. Os anjos aqui são descritos como seres poderosos, mas apesar de serem descritos como seres poderosos, eles se submetem à ordem do maior, que é o Senhor Todo-Poderoso. Eles adoram a Deus submetendo-se humildemente à sua palavra. E é assim que Deus deseja ver adoração na nossa vida, na nossa alma, submissão à sua vontade. Não a minha, e sim a tua vontade na minha vida, na minha casa e na tua igreja, Senhor. Eles adoram, veja, o verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Ele diz, há um exército de seres espirituais, invisíveis, que muitas vezes a Bíblia chama de serafins, querubins, arcanjos, anjos. Todos os seres invisíveis adorem aquele que está sentado sobre um alto sublime trono, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o Senhor de tudo, das coisas visíveis e invisíveis. Mas ele diz, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, obras físicas, o mar, a terra, o microcosmos, o macrocosmo, todas as obras criadas adorem ao Senhor. Do ser mais inferior da terra até os anjos que estão próximos ao Senhor devem adorá-lo porque Ele é digno. Em todos os lugares. E ele encerra dizendo, além dos anjos, além de todo o cosmos, versículo 22, final do versículo diz, bendize, ó minha alma,
ao Senhor. Se junte a este grande coral, se junte a esta grande assembleia, que a sua voz esteja entre os que adoram com a alma, com sinceridade, aquele que é digno, e aquele que tem derramado sobre nós bênçãos sobre bênçãos, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Sabe por que a gente louva tão pouco? Sabe por que a gente agradece às vezes de maneira tão tímida, inconstante? Porque temos esquecido dos grandes feitos do Senhor. Mas que a cada dia, ao abrir os seus olhos para viver, cada dia, lembre-se que você tem sido alvo da misericórdia do Senhor, do poder do Senhor, que perdoa a tua vida, salvou a tua alma, renova o teu ser e protege a tua caminhada. E isso vai fazer com que nos alegremos a subir à casa do Senhor. Irmãos, quem me convocou, a mim e a ti, para estarmos aqui nessa manhã, não foi a igreja nem um pastor, foi o próprio Senhor. É Ele que convoca o seu povo. Vinde, cantemos, celebremos a Ele. Ele é digno por quem Ele é, incomparável, santo, misericordioso, todo-poderoso, e pelos benefícios que Ele tem derramado sobre a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Fiquemos de pé.